Fala pessoal, meu nome é Maxwell e aqui estou no canal Matemax trazendo mais um exercício para vocês. Dessa vez eu vou trazer um exercício que usa a mesma ideia da questão anterior. Aquela ideiazinha lá de produtos notáveis, uma fatoração não tão notável, né? Que é de A mais B mais C é igual a zero, então A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3AB, C. A questão diz o seguinte: o número raiz cúbica de raiz quadrada de 5 mais 2 mais raiz cúbica de raiz quadrada de 5 menos 2 é racional ou irracional. Então nós vamos usar aquela mesma ideia, né? Vou escrever aqui para vocês. Se A mais B mais C é igual a zero, então A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 3AB, C, né? Do mesmo jeito que fizemos na questão anterior, esse termo, essa soma, nós vamos igualar ela a x, e esse x, ele é o nosso C. E aí nós vamos ter o seguinte, que isso é, chamar isso aqui de A, esse termo de B, então nós vamos ter que isso é A mais B mais menos x, né? Que seria o nosso C. Isso é igual a zero, então nós podemos usar essa propriedade. Aí nós vamos ter o seguinte, vamos lá. Nós vamos ter que esse termo ao cubo, que é o nosso A, ele vai ser raiz quadrada de 5 mais 2. O outro termo é raiz quadrada de 5 menos 2, isso menos x ao cubo. Isso vai ser igual a menos 3x, né? Que eu já estou fazendo 3 vezes o C vezes A vezes B. Então nós vamos ter que isso é a raiz cúbica, mesmo jeito que fizemos no exercício anterior, de raiz quadrada de 5 mais 2 vezes raiz quadrada de 5 menos 2. Isso é a raiz cúbica. E aí, nós fizemos o que no exercício anterior, lembra? Chamamos o primeiro termo aqui dessa soma de y e o segundo de z. Então tem um y e z. E aí, você sabe mais do que eu que isso é y mais z vezes y menos z é y ao quadrado menos o z ao quadrado. Aqui, 2 morre com menos 2. E vamos ter 2 raiz de 5, né? Raiz de 5 mais raiz de 5. Temos 2 vezes a raiz quadrada de 5. E isso menos x ao cubo é igual a menos 3x vezes raiz cúbica de y ao quadrado, 5, menos z ao quadrado, 4. Isso aqui dá 1, raiz cúbica de 1 é 1. Então aí eu vou ter só o menos 3x. Passando tudo que eu tenho aqui no lado esquerdo para o meu lado direito, eu vou ter o seguinte, que isso é x ao cubo menos 3x mais, menos, eu vou riscar aqui, menos 2 raiz de 5 igual a 0, né? Passei tudo para o lado de lá. Esse menos foi para lá como mais, esse que está mais foi para lá como menos. E aí nós temos uma equação do terceiro grau faltando o segundo termo. Vamos fazer o que? Achar uma raiz e usar Briot-Ruffini. Perceba que se eu substituir o x por raiz de 5, se eu substituir x por raiz quadrada de 5, substituir aqui x por raiz quadrada de 5, eu vou ter que isso é raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes a raiz de 5, que é 5 vezes raiz de 5. Eu vou ter que isso seria 5 vezes raiz de 5 menos 3 vezes raiz de 5 menos 2 vezes raiz de 5 igual a 0. Isso aqui é verdadeiro, né? Então, se eu tenho isso como verdade, eu tenho que x' igual a raiz de 5 é uma raiz dessa equação. Então, esse x igual a raiz de 5 é uma raiz da equação, né? Vou botar aqui, é uma raiz.
E aí nós vamos fazer o seguinte, usar Briot-Ruffini. Preste bem atenção para poder, quando você for resolver exercícios com essa ideia, você saber exatamente os passos que seguir e saber exatamente como faz. Então, usando Briot-Ruffini, lembra, do lado de cá eu coloco a raiz que eu achei, então raiz de 5, foi a raiz que eu achei dessa equação. E aqui eu vou colocar os termos, né? Ou os coeficientes. Então é 1, o coeficiente do x ao quadrado é 0, menos 3 e menos 2 raiz de 5. E aí nós vamos ter, vamos lá, desce o 1, multiplica e soma. 1 vezes raiz de 5, mais 0, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Somando com esse menos 3, dá 2. E 2 vezes raiz de 5, raiz de 5. Somando com menos 2, 0. Se deu 0, eu consegui diminuir o grau da equação que eu tenho. Se era a equação do segundo grau, agora eu vou ter uma equação. Se era a equação do terceiro grau, agora eu vou ter uma equação do segundo grau com esses coeficientes. Então eu vou ter que isso é x ao quadrado mais raiz de 5 vezes x mais 2 igual a 0. E aí eu vou fazer delta e Bhaskara para achar as outras duas raízes dessa equação. Fazendo delta, eu tenho que ser b ao quadrado, 5, menos 4ac. Então, menos 8, né? 4 vezes 1 vezes 2. Isso vai dar menos 3. Esse é o meu delta. E aí eu vou ter que x duas linhas e x três linhas. Menos b, menos raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de delta, menos 3, sobre 2a, sobre 2. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de menos 3, sobre 2. E, pelo que você viu do exercício anterior que eu mostrei, essas duas raízes vão ser o quê? Complexas, não é mesmo? Essa raiz vai ser complexa e essa raiz também vai ser complexa. Por quê? Porque o número dentro da raiz quadrada é negativo. Então, essas são raízes complexas. São raízes complexas. Logo, essas duas raízes não podem ser solução dessa soma, fazendo com que a resposta seja x igual a raiz de 5 e esse número, essa soma, seja um número irracional, né? Raiz de 5 é um número irracional. E assim você encontra a resposta da questão, né? Essa é a solução. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do meu Instagram na descrição do vídeo, para você ir lá, curtir. Eu posto algumas coisas também no Instagram, bem legais. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo pelo Instagram, pelo direct, ou deixar aqui nos comentários do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Valeu!